Ela tremeu ao levantar a blusa, mas ele tremeu ao vê-la. O médico milionário, tão frio, perdeu a própria postura naquele instante. Foi um olhar só, e o consultório nunca mais foi o mesmo. Às vezes, o destino escolhe o momento menos esperado para unir dois corações. Comente qual detalhe te emocionou. Seu carinho ilumina nosso canal. Fique com a gente. O desenlace é de arrepiar. A manhã chegou fria em Telêmaco Borba, como costumava ser no fim de maio. Marina acordou antes do despertador tocar, com o estômago revirando e as mãos geladas mesmo debaixo do cobertor grosso. Pela janela do quarto que dividia com a irmã mais nova, via o céu ainda escuro, carregado de nuvens baixas que prometiam chuva. Mas não era o tempo que a deixava nervosa. Era o que viria nas próximas horas. Sentou-se devagar na cama, tentando não acordar Júlia, que dormia profundamente do outro lado do cômodo pequeno. A respiração da irmã era calma, ritmada, tão diferente da sua própria, que parecia presa no peito. Marina levou a mão ao coração e sentiu as batidas aceleradas, irregulares. Fechou os olhos e tentou se acalmar, repetindo mentalmente as palavras que a mãe havia dito na noite anterior. É só um exame, filha, é cuidado, é prevenção, é amor próprio. Mas para Marina, nada que envolvesse hospitais, clínicas ou jalecos brancos era simples. Levantou-se em silêncio e caminhou até o banheiro, pisando de leve no piso frio. Olhou-se no espelho embaçado e viu o reflexo de uma moça de 22 anos, cabelos castanhos lisos presos num rabo de cavalo desfeito, olhos escuros que pareciam carregar um cansaço antigo. Não era bonita no sentido clássico, mas havia algo na expressão dela, uma doçura involuntária, que fazia as pessoas olharem duas vezes. Ela nunca percebeu isso. Sempre se viu como alguém que passava despercebida. Lavou o rosto com água gelada, tentando afastar o sono e o medo. Escovou os dentes devagar, adiando o momento de voltar ao quarto e pegar a mala. A mala. Aquele objeto pequeno, de tecido surrado que sua mãe havia emprestado, estava encostada na parede desde a noite anterior. Pronta. Fechada. Como uma sentença inevitável. Dentro dela, apenas o essencial. 2 mudas de roupa, um pijama velho, chinelos de dedo, produtos de higiene básicos e um caderno de capa dura onde Marina escrevia suas músicas. Não era muito, mas era tudo o que ela podia levar. A viagem já consumira boa parte das economias que juntara, trabalhando aos fins de semana numa padaria do centro. O dinheiro mal dava para a passagem de ônibus, a consulta particular e 3 diárias numa kitnet barata que encontrara pela internet. Voltou ao quarto e vestiu-se em silêncio. Calça jeans desbotada, blusa de manga comprida azul marinho, tênis branco que já não era tão branco assim. Pegou o casaco de moletom pendurado na cadeira e colocou por cima. Olhou para a irmã mais uma vez, sentiu um aperto no peito e sussurrou uma despedida muda. Então pegou a mala e saiu do quarto. A mãe já estava na cozinha preparando café. Dona Célia era uma mulher de 48 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, mãos calejadas de tanto trabalhar. Costurava para fora, consertava roupas, fazia doces por encomenda. Criara as 2 filhas sozinha desde que o marido as deixara, anos atrás. Nunca reclamou, nunca desistiu, mas as marcas do cansaço estavam gravadas em cada ruga do rosto. Marina, ao vê-la de pé naquela hora, sentiu a culpa apertar o peito. Mãe, a senhora não precisava acordar cedo. Dona Célia virou-se com um sorriso cansado. Você acha mesmo que eu ia deixar minha filha ir embora sem tomar café direito? Colocou na mesa um pão com manteiga, uma caneca de café com leite e uma banana. Marina sentou-se e tentou comer, mas cada garfada parecia pesar. A mãe sentou-se ao lado e pegou a mão dela. Você vai ficar bem, Marina. Eu sei, mãe. Não, você não sabe. Mas vai descobrir. Esse exame é importante. É cuidado. E depois você volta para casa e segue com a faculdade, com a vida, com os sonhos. Marina assentiu, mas as palavras não trouxeram o alívio que esperava. A faculdade de enfermagem, que começara no início do ano, era um sonho antigo, mas também era uma ironia cruel. Estudava para cuidar de pessoas em hospitais,
mas não conseguia entrar num, sem sentir o peito apertar, as pernas tremerem, a respiração falhar. Tinha vergonha disso. Vergonha de admitir que, mesmo cursando enfermagem, tinha medo de clínicas. Terminou o café rapidamente e levantou-se. A mãe acompanhou-a até a porta. Do lado de fora, a rua estava vazia e silenciosa. O ponto de ônibus ficava a 3 quadras. Marina ajeitou a mochila nas costas e segurou a alça da mala. Dona Célia abraçou-a com força e Marina sentiu o perfume familiar de sabão em pó e alfazema. Qualquer coisa você me liga, tá bom? Tá, mãe. E não fica com vergonha de nada. Você é forte, Marina. Mais do que imagina. Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. Beijou a testa da mãe, virou-se e começou a andar. Não olhou para trás. Se olhasse, não teria coragem de ir. O trajeto até o ponto de ônibus foi rápido, mas cada passo parecia ecoar dentro dela. As ruas de Telêmaco Borba estavam acordando devagar. Algumas luzes acendiam-se nas casas. Um ou outro carro passava. Marina puxou o casaco com mais força e apressou o passo. Quando chegou ao ponto, já havia 2 pessoas esperando. Um senhor de boné e uma moça jovem com fones de ouvido. Marina ficou um pouco afastada, encostada no poste, observando a rua vazia. O ônibus para Curitiba passava às 6h30. Faltavam 10 minutos. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Curitiba ficava a cerca de 250 quilômetros, 3h30 de viagem. Chegaria por volta das 10 da manhã. A consulta estava marcada para as 3 da tarde do dia seguinte. Tinha tempo. Podia se instalar na kitnet, descansar, tentar se acalmar. Mas a verdade é que não havia descanso possível, não quando tudo dentro dela gritava para voltar correndo para casa. O ônibus chegou pontualmente. Marina subiu, mostrou a passagem no celular e caminhou até o fundo, escolhendo um assento na janela. Colocou a mala no bagageiro acima e sentou-se. Encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. A viagem foi longa e monótona. A paisagem mudava devagar. Campos, plantações de pinos, pequenas cidades, postos de gasolina. Marina tentou dormir, mas não conseguiu. A mente não parava. Pensava na consulta, no médico que a atenderia, no exame em si. Tentou se lembrar das aulas de anatomia, das explicações técnicas sobre procedimentos clínicos, mas nada disso amenizava o medo. Pegou o celular e abriu as mensagens. Havia uma da mãe. Chegou bem? Me avisa quando chegar. Marina sorriu de leve e respondeu. Ainda no ônibus, mãe. Quando chegar, eu mando mensagem. Guardou o telefone e voltou a olhar pela janela. Curitiba apareceu aos poucos. Primeiro, os bairros periféricos, depois as avenidas mais movimentadas, os prédios altos, o trânsito intenso. Marina sentiu o estômago apertar. Era a 2ª vez que visitava a capital paranaense. A primeira fora para fazer a prova do vestibular, meses atrás, acompanhada da mãe. Desta vez, estava sozinha. O ônibus entrou na rodoviária e parou. Marina esperou a maioria das pessoas descer antes de se levantar. Pegou a mala com cuidado e desceu os degraus devagar. O terminal era imenso, cheio de gente, barulho, lojas, lanchonetes. Tudo muito diferente da tranquilidade de Telêmaco Borba. Atravessou o saguão principal e saiu pela porta da frente. O frio bateu no rosto dela como um tapa. Puxou o casaco e olhou ao redor, tentando se orientar. Havia pedido um carro por aplicativo antes de sair do ônibus. Ele já estava esperando de acordo com a tela do celular. Encontrou o veículo, um Fiat cinza, e entrou no banco de trás. O motorista, um senhor de uns 50 anos, cumprimentou-a com educação e perguntou o endereço. Marina confirmou e encostou-se no banco, segurando a mala no colo. A kitnet ficava num bairro chamado Água Verde, a cerca de 15 minutos da rodoviária. A viagem foi silenciosa. Marina observava as ruas, os prédios, as pessoas apressadas nas calçadas. Tudo parecia grande demais, rápido demais. O carro parou em frente a um edifício antigo de 3 andares, de pintura desbotada
e janelas com grades. Marina agradeceu, desceu e ficou parada na calçada, olhando para cima. Esse seria seu lar pelos próximos 3 dias. Entrou no prédio e subiu as escadas estreitas até o 2º andar. A kitnet era a número 7. A proprietária, uma senhora chamada Ivone, tinha enviado as instruções por mensagem. A chave estava embaixo do tapete. Marina encontrou, destrancou a porta e entrou. O espaço era minúsculo. Uma cama de solteiro encostada na parede, um armário pequeno, uma mesa dobrável com uma cadeira de plástico, um banheiro minúsculo e uma pia com um fogareiro elétrico de 2 bocas. Havia uma janela que dava para o prédio ao lado, bloqueando a luz natural. A kitnet cheirava a mofo e desinfetante. Marina fechou a porta atrás de si e deixou a mala cair no chão. Sentou-se na borda da cama e olhou ao redor. O silêncio era opressor. Não havia som de vizinhos, de rua, de vida. Apenas o vazio. Sentiu um nó na garganta e deixou as lágrimas escorrerem. Chorou em silêncio, abraçando os joelhos, tentando expulsar toda a tensão acumulada. Chorou pela distância da mãe, pelo medo do exame, pela sensação de inadequação que a acompanhava desde sempre. Depois de alguns minutos, limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo. Não podia desmoronar agora. Tinha vindo até ali. Tinha que seguir em frente. Levantou-se e começou a organizar as poucas coisas que trouxera. Pendurou as roupas no armário, colocou os produtos de higiene no banheiro, deixou o caderno de músicas em cima da mesinha. Depois, foi até a janela e abriu, deixando o ar frio entrar. Não melhorou muito, mas ao menos não parecia mais uma cela. Olhou o relógio. 12:15. O estômago roncou, mas ela não tinha fome. Decidiu sair, caminhar um pouco, tentar se familiarizar com o bairro. Pegou a chave, a carteira e o celular, trancou a porta e desceu as escadas. A rua estava movimentada. Lojas pequenas, um mercadinho, uma farmácia, um restaurante de comida caseira. Marina entrou no mercadinho e comprou pão, presunto, queijo, suco de caixinha e biscoitos. Gastou o mínimo possível. Voltou para a kitnet e preparou um sanduíche simples. Comeu sentada na cadeira, olhando para a parede. A tarde passou devagar. Marina tentou estudar. Abriu um livro de fisiologia que trouxera na mochila, mas as palavras não faziam sentido. A mente estava longe, presa no dia seguinte na consulta, no medo. Às 6 da tarde, pegou o caderno de músicas e começou a escrever. Sempre fora assim. Quando a ansiedade apertava, as palavras saíam. Escrevia versos melancólicos, canções que nunca ninguém ouviria, melodias que existiam apenas na sua imaginação. Era seu refúgio, seu jeito de processar o mundo. Escreveu sobre medo, sobre coragem, sobre partir e voltar. Escreveu até a mão doer, até o céu lá fora escurecer completamente. Quando parou, já passava das 9 da noite. Tomou um banho rápido, vestiu o pijama velho e deitou-se na cama. Pegou o celular e mandou uma mensagem para a mãe. Tá tudo bem, mãe. Cheguei bem. Amanhã é o exame. Te amo. A resposta veio quase imediata. Te amo também, minha filha. Vai dar tudo certo. Marina deixou o celular na mesinha de cabeceira e puxou o cobertor fino até o queixo. A kitnet estava gelada, mas ela não tinha forças para procurar mais cobertores. Fechou os olhos e tentou dormir. O sono demorou a vir. Quando finalmente chegou, foi agitado, cheio de sonhos confusos. Ela se via correndo por corredores brancos e infinitos, procurando uma saída que não existia. Acordava de vez em quando, suando frio, o coração acelerado, e demorava a entender onde estava. De madrugada, acordou e não conseguiu mais voltar a dormir. Ficou olhando para o teto, contando as horas até o amanhecer. Pensou em desistir, em pegar um ônibus de volta para casa, em esquecer tudo, mas sabia que não podia. Tinha vindo até ali por um motivo. Precisava fazer aquele exame. Precisava provar para si mesma que era capaz. Às 6 da manhã, levantou-se e preparou um café fraco no fogareiro elétrico. Comeu um pedaço de pão sem vontade e tomou banho rapidamente.
Vestiu-se com cuidado. Calça jeans limpa, blusa branca simples, o casaco de moletom. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e tentou se reconhecer. Via uma moça pálida, olheiras profundas, lábios apertados. Tentou sorrir, mas o sorriso não convenceu nem a ela mesma. A consulta era às 3 da tarde. Faltavam 9 horas. 9 horas de espera, de ansiedade, de pensamentos que não paravam. Marina pegou o papel com o endereço da clínica e verificou no celular. Ficava no bairro Batel, uma região nobre de Curitiba. 20 minutos de ônibus. Decidiu sair mais cedo. Andar pela região, tentar se acalmar. Saiu da kitnet às 11 da manhã e pegou o ônibus na avenida principal. A cidade estava movimentada, cheia de gente indo e vindo. Marina sentou-se perto da janela e ficou olhando a paisagem passar. O Batel era completamente diferente do Água Verde. Ruas arborizadas, prédios modernos, lojas de grife, restaurantes elegantes. Era um mundo que ela só conhecia de longe. O ônibus parou perto da clínica. Marina desceu e caminhou devagar pela calçada, procurando o número. Quando o encontrou, parou e olhou para cima. O edifício era imponente. Vidros espelhados, fachada impecável, letreiro, dourado com o nome. Clínica Avançada de Medicina Integrada. Marina sentiu o estômago revirar. Aquilo não era para ela, não era o seu lugar. Virou-se e começou a andar sem rumo. Passou por uma praça, sentou-se num banco e ficou ali, observando as pessoas. Crianças brincavam, casais caminhavam de mãos dadas, idosos alimentavam pombos. A vida acontecia ao redor dela, normal, simples, enquanto ela estava presa num turbilhão interno. Olhou o relógio. 1:30 da tarde. Tinha que voltar. Levantou-se, respirou fundo e caminhou de volta para a clínica. Parou em frente ao vidro espelhado, viu seu reflexo distorcido e hesitou. Podia desistir. Podia ir embora. Ninguém saberia. Mas então pensou na mãe, no sacrifício que fez para pagar aquela consulta. Pensou no motivo pelo qual estava ali. Pensou em si mesma, naquela moça assustada que precisava provar que podia ser mais forte. Empurrou a porta giratória e entrou. O saguão da clínica era tudo o que Marina imaginara e temia. Piso de mármore reluzente, paredes brancas com quadros abstratos, sofás de couro bege, uma recepção ampla com balcão de vidro. Havia algumas pessoas sentadas na sala de espera. Mulheres bem vestidas, maquiadas, seguras. Marina sentiu-se deslocada, como se não devesse estar ali. Caminhou até o balcão. A recepcionista, uma moça loira de uniforme impecável, sorriu com profissionalismo. Boa tarde. Posso ajudar? Boa tarde. Eu tenho consulta às 3 horas. Marina Alves. A moça digitou algo no computador e assentiu. Encontrei. Com o Dr. Rodrigo Tavares, está confirmada. Pode preencher essa ficha, por favor? Entregou-lhe uma prancheta com um formulário. Marina pegou, agradeceu e foi até um canto da sala de espera. Sentou-se num sofá afastado e começou a preencher. Nome completo, data de nascimento, endereço, telefone. Quando chegou ao campo convênio médico, hesitou. Não tinha. Era consulta particular. Riscou um traço e continuou. Devolveu a ficha e voltou a sentar-se. Cruzou as mãos no colo e olhou para o chão. O tempo parecia não passar. Cada minuto era uma eternidade. Ouvia o som discreto da música ambiente, o murmúrio de conversas baixas, o clique dos saltos das mulheres no piso. Às 3 em ponto, a recepcionista chamou. Marina Alves? Marina levantou-se num pulo, o coração disparado. Caminhou até o balcão. Sala 4, segundo andar. O elevador fica ali à direita. Marina assentiu e seguiu as instruções. Entrou no elevador vazio, apertou o botão do segundo andar e encostou-se na parede. O reflexo no espelho do elevador mostrava uma moça pálida, assustada, pequena. Quando as portas se abriram, ela saiu e olhou ao redor. Um corredor longo, portas numeradas. Encontrou a sala 4 e parou em frente. Respirou fundo. Fechou os olhos por um instante e bateu na porta. Uma voz grave e firme respondeu: Pode entrar. Marina girou a maçaneta
e empurrou a porta devagar. Entrou e, pela primeira vez, viu o homem que mudaria completamente o rumo da sua vida. Dr. Rodrigo Tavares estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura, olhando para a tela do computador. Usava jaleco branco imaculado sobre camisa social azul clara. Os cabelos eram escuros, curtos, bem penteados. Tinha o queixo marcado, olhos castanhos sérios e uma postura que irradiava autoridade. Devia ter uns 35, talvez 40 anos. Havia nele uma frieza calculada, uma distância intencional. Ele ergueu o olhar e fitou Marina. Por um segundo, algo passou pelos olhos dele. Surpresa, curiosidade. Não, talvez apenas o reconhecimento automático de mais uma paciente. Mas Marina sentiu como se ele a tivesse visto de verdade, de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Boa tarde, Marina, certo? A voz dele era grave, pausada, controlada. Isso. Boa tarde, doutor. Por favor, sente-se. Marina caminhou até a cadeira em frente à mesa e sentou-se na beirada, as mãos apertadas no colo. Rodrigo voltou a olhar para o computador, lendo as informações da ficha. Vim apenas para um exame preventivo. Entendo. É sempre importante fazer esse acompanhamento. Vou precisar examiná-la. Pode se acomodar ali na maca, por favor? Apontou para uma maca com lençol branco no canto da sala. Marina levantou-se, as pernas tremendo, e caminhou até lá. Sentou-se e ficou esperando instruções. Rodrigo levantou-se, pegou um par de luvas descartáveis e aproximou-se. Havia uma seriedade quase fria nele, como se aquilo fosse apenas mais um procedimento técnico, mas Marina percebeu que ele evitava olhar diretamente nos olhos dela. Vou precisar que tire a blusa. Marina sentiu o mundo desabar. Sabia que era necessário, sabia que era protocolo. Mas ouvir aquelas palavras naquela sala, sozinha com um homem desconhecido, fez cada músculo do corpo travar. Com mãos trêmulas, começou a puxar a blusa para cima. Tirou devagar, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ficou apenas com o sutiã simples, de algodão branco, os braços cruzados instintivamente sobre o peito. Rodrigo aproximou-se e começou o exame. As mãos dele eram firmes, técnicas, profissionais. Mas Marina sentia cada toque como se fosse fogo. Fechou os olhos, tentando se transportar para longe dali, mas não conseguia. Estava presa naquele momento, naquela vulnerabilidade. O silêncio era absoluto. Apenas a respiração de ambos, contida, descompassada. Rodrigo trabalhava com precisão, mas algo estava diferente. A mão dele hesitou por uma fração de segundo. A respiração falhou. Marina abriu os olhos e encontrou o olhar dele fixo no rosto dela, não no corpo. Por um instante, eles se olharam. E naquele instante, algo mudou. Algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Rodrigo desviou o olhar rapidamente e afastou-se. Pode se vestir. Está tudo normal. A voz dele saiu mais baixa, menos firme. Marina colocou a blusa rapidamente, ainda tremendo. Rodrigo voltou para a mesa e começou a digitar no computador, evitando olhar para ela. Preciso que retorne em 2 semanas para um acompanhamento. Marina piscou, confusa. Mas... o senhor não disse que estava tudo normal? Está. Mas é protocolo, apenas para garantir. Não era protocolo. Ambos sabiam. Mas nenhum disse nada. Marina levantou-se, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Virou-se uma última vez e encontrou novamente o olhar dele. Havia algo ali, algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Obrigada, doutor. Ele apenas assentiu, o maxilar tenso. Marina saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Encostou-se na parede do corredor, tentando recuperar o fôlego. O coração batia descompassado, mas não era apenas por causa do medo. Era por algo que não conseguia entender. Desceu de elevador, atravessou o saguão e saiu da clínica. O ar frio da tarde bateu no rosto dela como um alívio. Começou a caminhar sem direção, apenas andando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não sabia que naquele exato momento, dentro da sala 4, Rodrigo Tavares permanecia parado, olhando para a porta fechada,
lutando contra algo que não sentia há anos e que, pela primeira vez em muito tempo, suas defesas tinham começado a rachar. Marina voltou para a kitnet no Água Verde com a sensação de que algo dentro dela tinha mudado, mas não sabia dizer o quê. O caminho de ônibus foi um borrão de pensamentos confusos e batimentos cardíacos ainda irregulares. Sentou-se no fundo do veículo, encostou a cabeça no vidro frio e tentou organizar a mente. Tinha ido fazer um exame, de rotina. Só isso. Um procedimento médico simples, rápido, necessário. Então por que sentia como se tivesse deixado algo daquela sala? Por que a imagem do Dr. Rodrigo Tavares continuava aparecendo toda vez que fechava os olhos? Quando chegou à kitnet, já passava das 5 da tarde. O céu estava carregado, ameaçando chuva. Marina trancou a porta, largou a bolsa na mesinha e sentou-se na cama, ainda vestida. Ficou ali, parada, olhando para a parede descascada, tentando entender o que havia acontecido naquela consulta. Não fora nada. Um exame clínico, palavras técnicas, silêncio, mãos profissionais. Mas havia sido algo naquele olhar, naquele segundo em que ele a fitou, não como médico, mas como homem. Como se por uma fração de instante as barreiras tivessem caído. Marina balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Estava sendo ridícula. Ele era um médico renomado, provavelmente rico, acostumado a atender dezenas de mulheres todos os dias. Ela era apenas mais uma paciente. Nada daquilo tinha significado. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a tarde de Curitiba transcorria normalmente. Carros passavam, pessoas andavam apressadas, a vida seguia. Mas dentro daquela kitnet minúscula, Marina sentia como se o tempo tivesse parado. Pegou o celular e ligou para a mãe. Dona Célia atendeu no segundo toque. Marina, como foi? Tá tudo bem? A voz da mãe era carregada de preocupação e alívio ao mesmo tempo. Marina sentiu um nó na garganta. Tá tudo bem, mãe. O exame foi rápido. O médico disse que está tudo normal. Graças a Deus, filha. Eu fiquei o dia todo rezando por você. Quando volta? Amanhã de manhã. Pego o ônibus das 8. Tá bom. Vou fazer aquele macarrão que você gosta. Te esperando aqui, viu? Marina sorriu, mas foi um sorriso triste. Eu sei, mãe, te amo. Também te amo, minha filha. Desligaram. Marina guardou o celular e voltou a sentar-se na cama. A conversa com a mãe deveria tê-la acalmado, mas só aumentou a sensação de vazio. Amanhã estaria de volta a Telêmaco Borba, à rotina, às aulas, ao trabalho na padaria. Tudo voltaria ao normal. E aquele encontro, aquela consulta, seria apenas uma lembrança distante. Mas por que isso a incomodava tanto? Tentou distrair a mente. Preparou um sanduíche simples, comeu sem sentir o gosto, tomou banho e vestiu o pijama. Pegou o caderno de músicas e começou a escrever. Mas as palavras que saíam eram confusas, desconexas. Falavam de olhares que não deveriam existir, de silêncios que gritavam, de mãos que tocavam e transformavam. Escreveu até tarde da noite, até os dedos doerem, até o cérebro pedir descanso. Quando finalmente deitou, já passava da meia-noite. Dormiu mal, acordou várias vezes, e quando o dia amanheceu, levantou-se cansada e confusa. Fez as malas rapidamente, arrumou a kitnet, devolveu a chave embaixo do tapete conforme combinado e saiu. Pegou o ônibus para a rodoviária, comprou um café com pão de queijo numa lanchonete e embarcou no ônibus das 8. 3h30 depois, estava de volta a Telêmaco Borba. A mãe a esperava no ponto, abraçou-a com força e levou-a para casa. Júlia estava na escola. Dona Célia preparou o almoço, fez perguntas sobre a viagem, sobre a clínica, sobre o médico. Marina respondeu tudo no automático, sem entrar em detalhes. Comeu pouco, ajudou a lavar a louça e subiu para o quarto. Deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. Pensou que, ao voltar para casa, tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. Porque toda vez que fechava os olhos, via aquele consultório branco, aquele jaleco impecável, aqueles olhos castanhos que a fitaram, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Passou os dias seguintes tentando se concentrar nas aulas,
nos estudos, no trabalho, mas a mente estava sempre longe. Durante as aulas de anatomia, quando a professora falava sobre exames clínicos, Marina se via de volta àquela sala. À noite, escrevia músicas melancólicas sobre encontros impossíveis e sentimentos que não deveriam existir. Uma semana se passou. Marina começou a acreditar que tudo aquilo havia sido apenas um devaneio, uma reação emocional ao medo do exame. Estava começando a se convencer de que nunca mais pensaria naquilo. Até que, numa quinta-feira à tarde, seu celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Alô? Uma voz feminina profissional respondeu. Boa tarde. Falo com Marina Alves? Sim, sou eu. Aqui é da Clínica Avançada de Medicina Integrada. O Dr. Rodrigo Tavares solicitou que entrássemos em contato para agendar seu retorno. Ele gostaria de vê-la na próxima semana. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas... ele disse que estava tudo normal. Sim, está tudo normal. É apenas uma consulta de acompanhamento. Protocolo da clínica. Mas a voz da secretária não soou convincente. Marina sentiu algo estranho naquela ligação. Hesitou. Podia recusar. Podia dizer que não tinha condições de voltar a Curitiba. Mas uma parte dela, uma parte pequena e assustadora, queria aceitar. Posso confirmar para quinta-feira da semana que vem, às 15h? O doutor reservou esse horário especialmente para a senhora. Marina fechou os olhos. Estava cometendo um erro, sabia disso. Mas mesmo assim ouviu-se dizer. Pode confirmar. Perfeito. Qualquer dúvida, entre em contato. Boa tarde. Boa tarde. Desligou e ficou parada, olhando para o celular na mão. O que havia acabado de fazer? Nos dias seguintes, Marina viveu num estado de ansiedade constante. Não contou nada para a mãe. Inventou uma desculpa de que precisava voltar a Curitiba para resolver documentos da faculdade. Dona Célia estranhou, mas não questionou. Marina arrumou as malas novamente, pegou o dinheiro emprestado da irmã e, na quinta-feira de manhã, estava no ônibus de volta à capital. Hospedou-se na mesma kitnet. Ivone, a proprietária, ficou surpresa com o retorno tão rápido, mas não fez perguntas. Marina passou o dia tentando se acalmar. Leu, estudou, escreveu, mas nada funcionava. Às 14h vestiu-se com cuidado. Calça jeans, blusa branca de botões, o casaco de moletom. Olhou-se no espelho e viu uma moça pálida, olhos arregalados, lábios trêmulos. Saiu da kitnet e pegou o ônibus para o Batel. A viagem foi um tormento. Cada segundo era uma batalha interna entre voltar correndo ou seguir em frente. Quando desceu na frente da clínica, ficou parada na calçada por longos minutos, apenas respirando. Finalmente, reuniu coragem e entrou. O saguão estava menos movimentado do que da última vez. Marina caminhou até a recepção, anunciou-se e foi orientada a subir. Quando chegou à porta da sala 4, sentiu as pernas bambas. Bateu devagar. Pode entrar. A voz dele. Grave e controlada, mas havia algo diferente. Marina empurrou a porta e entrou. Rodrigo estava de pé de costas olhando pela janela. Usava o jaleco branco por cima de uma camisa social cinza. Quando ouviu a porta, virou-se. E seus olhos encontraram os dela. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam. E naquele olhar havia o reconhecimento de algo que nenhum dos dois queria admitir. Boa tarde, Marina. A voz dele saiu mais baixa, menos firme do que na consulta anterior. Boa tarde, doutor. Por favor, sente-se. Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa. Rodrigo voltou a sentar-se também, mas não abriu o computador. Ficou apenas olhando para ela, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu pedi que você voltasse porque queria ter certeza de que está tudo bem. Marina assentiu, mas sabia que aquilo não era verdade. Ele também sabia. Tá tudo bem, doutor. Não tive nenhum problema. Ótimo. Isso é ótimo. Silêncio. Um silêncio denso, carregado de coisas não ditas. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, um gesto que denunciava nervosismo. Marina percebeu e sentiu o coração disparar. Você estuda enfermagem, certo?
Vi aqui na sua ficha. Marina piscou surpresa com a mudança de assunto. Sim, estou no segundo período. Deve ser desafiador. É, mas eu gosto. Ele assentiu, mas o olhar estava distante. Você tem medo de hospitais? A pergunta a pegou de surpresa. Marina hesitou. Como o senhor sabe? Eu percebi. Na consulta anterior. Você estava muito tensa. Mais do que o normal. Marina baixou os olhos envergonhada. Eu tenho. Desde criança. É meio contraditório, né? Estudar enfermagem e ter medo de hospitais. Não é contraditório. É corajoso. Marina ergueu os olhos e encontrou o olhar dele. Havia sinceridade ali. Uma sinceridade que a desarmou completamente. Às vezes a gente escolhe enfrentar exatamente aquilo que mais nos assusta, continuou ele. É uma forma de superação. Marina sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha entendido. Obrigada, doutor. Rodrigo desviou o olhar, como se tivesse dito mais do que deveria. Mexeu em alguns papéis sobre a mesa, claramente tentando recuperar a compostura profissional. Bem, se está tudo bem, então... Acho que não preciso vê-la novamente. As palavras saíram formais, distantes, mas havia uma hesitação na voz dele. Marina sentiu um aperto no peito. Era isso então. Não haveria mais encontros. Ela voltaria para Telêmaco Borba e nunca mais veria aquele homem. Levantou-se devagar, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Mas quando colocou a mão na maçaneta, virou-se. Doutor Rodrigo, ele ergueu os olhos. Obrigada por tudo. Pela consulta, pelo cuidado, pelo que o senhor disse agora. Significou muito para mim. Ele ficou parado, o maxilar tenso, como se estivesse lutando contra algo interno. Então, numa voz quase inaudível, disse: Cuide-se, Marina. Ela assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar, e saiu rapidamente da sala. Desceu de elevador, atravessou o saguão e saiu da clínica. O sol da tarde bateu no rosto dela. Começou a andar sem direção, apenas andando, tentando conter as emoções. Não viu que, dentro da clínica, Rodrigo permanecia sentado, olhando para a porta fechada, as mãos apertadas sobre a mesa, lutando contra um sentimento que não deveria existir. E não viu que, pela primeira vez em anos, ele sentia algo além do vazio. Marina caminhou pelas ruas do Batel por quase 1 hora. Entrou numa livraria, folheou alguns livros sem ler nada, saiu. Sentou-se num banco de praça e ficou ali, observando as pessoas. Quando percebeu, já passava das 5 da tarde. Precisava voltar para a kitnet. Pegou o ônibus de volta ao Água Verde. Quando chegou, subiu as escadas devagar. Entrou na kitnet, sentou-se na cama. Sentiu-se completamente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Pegou o celular e viu uma mensagem da mãe. Como foi na faculdade? Resolveu os documentos? Marina respondeu com uma mentira. Sim, mãe. Amanhã volto para casa. Guardou o celular e ficou olhando para o teto. Pensou em tudo o que tinha acontecido naquelas 2 consultas, nas palavras dele, no olhar dele, na voz dele. E percebeu, com uma clareza assustadora, que estava sentindo algo que não deveria sentir. Era absurdo, impossível. Ele era um médico bem-sucedido, provavelmente com uma vida estruturada, com pessoas importantes ao redor. Ela era apenas uma estudante pobre de uma cidade do interior. Seus mundos não se tocavam. Não poderiam se tocar. Mas mesmo assim, o sentimento estava lá. Inegável, assustador. Marina levantou-se e foi até a mesinha. Pegou o caderno de músicas e começou a escrever. Escreveu sobre olhares que não deveriam existir, sobre palavras que curavam, sobre distâncias impossíveis de atravessar. Escreveu até as lágrimas caírem no papel, borrando a tinta. Quando terminou, já era noite. Fechou o caderno, guardou na bolsa e foi tomar banho. Vestiu o pijama, deitou-se e tentou dormir, mas o sono não vinha. Ficou ali, acordada, pensando nele. Não sabia que do outro lado da cidade, num apartamento luxuoso com vista para o skyline de Curitiba, Rodrigo Tavares também não conseguia dormir. Ele estava sentado na varanda, um copo de uísque intocado na mão,
olhando para as luzes da cidade. Tinha tentado trabalhar, revisar prontuários, planejar cirurgias, mas nada funcionava. A mente estava presa numa moça de olhos escuros e sorriso tímido. Era ridículo. Ele era um homem de 42 anos, médico respeitado, dono de uma clínica de sucesso. Atendia dezenas de pacientes por semana, muitas delas mulheres bonitas, inteligentes, interessantes. Nunca, em todos esses anos, tinha sentido nada além de profissionalismo. Até Marina. Havia algo nela. Uma fragilidade genuína, uma doçura desarmada, uma força silenciosa. Ela não tentava impressionar, não usava máscaras. Era apenas real. Rodrigo levou a mão ao rosto, esfregando os olhos cansados. Estava perdendo o controle. Pela primeira vez em anos, desde que havia fechado as portas do coração depois da tragédia, sentia algo além do vazio. E isso o assustava, porque ele conhecia a dor de amar, conhecia o peso da perda, e tinha jurado para si mesmo que nunca mais se permitiria sentir. Mas Marina tinha rachado suas defesas sem nem tentar. Levantou-se e entrou no apartamento. Foi até o escritório, ligou o computador e abriu o prontuário dela. Olhou o nome, o endereço, o telefone. Sabia que não deveria. Sabia que era antiético, inapropriado, errado. Mas mesmo assim, ficou ali olhando para aquela tela, memorizando cada informação. Então fechou o computador e foi para o quarto. Deitou-se, mas não dormiu. Ficou acordado, lutando contra pensamentos que não deveria ter. Os dias seguintes foram um tormento para ambos. Marina voltou para Telêmaco Borba. Tentou se concentrar nas aulas, no trabalho, na vida, mas tudo parecia sem cor. Estudava e não aprendia nada. Trabalhava e cometia erros. À noite escrevia músicas tristes e melancólicas. A mãe percebeu que algo estava errado, mas Marina negava. Dizia que era cansaço, estresse da faculdade. Dona Célia não acreditava, mas respeitava o silêncio da filha. Rodrigo, por sua vez, começou a apresentar sinais de mudança no comportamento. Chegava atrasado às consultas, algo que nunca acontecia. Esquecia compromissos. Errava diagnósticos simples. A equipe da clínica notou. A coordenadora administrativa, uma mulher chamada Beatriz, rígida e conservadora, começou a observá-lo com atenção. Numa tarde, Beatriz bateu na porta do consultório dele. Rodrigo estava olhando pela janela, perdido em pensamentos. Doutor Rodrigo, podemos conversar? Ele virou-se, recuperando a compostura. Claro, Beatriz. Entre. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele, as mãos cruzadas no colo, a expressão séria. Doutor, queria falar sobre algo que tem me preocupado. Rodrigo sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. Do que se trata? Tem havido algumas inconsistências no seu comportamento. Atrasos, esquecimentos, distrações. Isso não é característico do senhor. Rodrigo respirou fundo. Tem sido uma fase atípica, Beatriz. Muitos compromissos, muito estresse. Mas está tudo sob controle. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. Também recebi uma reclamação anônima sobre um comportamento inapropriado com uma paciente. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Como assim? A reclamação não especifica detalhes, mas menciona que o senhor agendou um retorno desnecessário para uma paciente jovem e que houve interação além do contexto clínico. Rodrigo apertou os punhos embaixo da mesa, tentando manter a calma. Todos os retornos que marco são baseados em necessidade médica, Beatriz. Não houve nada de inapropriado. Ela estudou o rosto dele por longos segundos. Espero que sim, doutor. Porque qualquer conduta que comprometa a ética da clínica será investigada, e as consequências podem ser graves. Levantou-se e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Cuide-se, doutor, e cuide da sua reputação. Saiu, fechando a porta atrás de si. Rodrigo ficou parado, o coração martelando no peito. Uma denúncia. Alguém tinha denunciado. Mas quem? Por quê? Pegou o celular e, sem pensar, digitou o número de Marina. Ficou olhando para a tela,
o dedo sobre o botão de ligar, mas não ligou. Guardou o celular e levou as mãos ao rosto. Estava perdendo tudo. Sua carreira, sua reputação, seu controle, e tudo por causa de uma moça que mal conhecia. Mas mesmo sabendo disso, não conseguia apagar o que sentia. Naquela mesma noite, Marina recebeu uma ligação da clínica. Era Beatriz. A voz dela era fria, profissional. Marina Alves? Sim, aqui é Beatriz, coordenadora administrativa da Clínica Avançada. Precisamos que a senhora compareça à clínica amanhã, às 10 da manhã. É sobre suas consultas com o Dr. Rodrigo Tavares. Marina sentiu o estômago revirar. O que aconteceu? Explicaremos pessoalmente. Por favor, compareça. Desligou sem esperar resposta. Marina ficou parada, o celular na mão, o medo tomando conta de tudo. Algo tinha dado errado. Muito errado. E ela tinha a sensação de que suas vidas estavam prestes a mudar de forma irreversível. Marina não dormiu naquela noite. Ficou acordada, olhando para o teto do quarto que dividia com a irmã, o celular na mão, relendo a mensagem curta e fria de Beatriz. Cada vez que fechava os olhos, via cenários catastróficos. Seria acusada de algo que não fez? Rodrigo estaria em problemas por causa dela? O que aquela mulher queria? Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se em silêncio, tomou banho e vestiu-se com cuidado. Escolheu uma roupa simples, mas apresentável. Calça preta, blusa branca de botões, sapatilhas pretas. Prendeu os cabelos num rabo de cavalo baixo e olhou-se no espelho. Estava pálida, com olheiras profundas, mas tentou se recompor. Desceu até a cozinha. A mãe já estava acordada, preparando café. Marina, por que acordou tão cedo? Marina sentou-se à mesa, as mãos tremendo ligeiramente. Preciso voltar para Curitiba hoje, mãe. Dona Célia virou-se, a testa franzida. De novo? Filha, o que está acontecendo? Marina hesitou. Não podia mentir para a mãe novamente. Mas também não podia contar a verdade. Não sabia nem qual era a verdade. É sobre o exame. Precisam conversar comigo sobre uns resultados. A mentira saiu fraca, pouco convincente. Dona Célia aproximou-se e sentou-se ao lado da filha, pegando suas mãos. Marina, me olha. Você está bem? Tem alguma coisa errada? Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. Tô bem, mãe. Só preciso resolver isso. Prometo que quando voltar eu conto tudo. Dona Célia estudou o rosto da filha por longos segundos, então assentiu. Tá bom. Mas você volta hoje mesmo, ouviu? Não quero você sozinha naquela cidade. Volto, mãe, prometo. Tomou café rapidamente, pegou uma mochila pequena com documentos e dinheiro, beijou a mãe e saiu. O ônibus para Curitiba saía às 7. Chegaria às 10h30. Estaria atrasada para a reunião, mas não havia outra opção. A viagem foi angustiante. Marina ficou olhando pela janela, vendo a paisagem passar sem realmente enxergar nada. A mente estava acelerada, criando 1000 cenários possíveis. Será que descobriram algo? Será que havia câmeras na sala? Será que alguém os viu se olhando de forma inadequada? Mas não tinha acontecido nada. Absolutamente nada, além de olhares e palavras. E mesmo assim, Marina sabia que aquilo era suficiente, porque aqueles olhares diziam mais do que qualquer toque. Chegou à rodoviária de Timsentense, Curitiba às 10h40. Pegou um táxi direto para a clínica. Quando chegou já passava das 11. Entrou no saguão com o coração aos pulos. A recepcionista a reconheceu imediatamente. Marina Alves? A doutora Beatriz está esperando. Sala da administração, 3º andar. Marina assentiu e seguiu para o elevador. Quando as portas se abriram no 3º andar, viu um corredor diferente, mais formal, mais frio. Portas com placas de vidro, diretoria, recursos humanos, administração. Encontrou a sala de Beatriz e bateu na porta. Entre. Marina empurrou a porta e entrou. A sala era grande, com uma mesa de reuniões ao centro. Beatriz estava sentada numa das pontas de terno cinza, cabelos presos num coque apertado, expressão séria. Ao lado dela, um homem de uns 60 anos, de terno escuro, que Marina presumiu ser da diretoria. Sente-se, por favor.
Marina sentou-se na cadeira indicada do outro lado da mesa. Sentia-se minúscula naquela sala enorme. Beatriz abriu uma pasta e começou a falar, a voz fria e profissional. Marina, chamamos você aqui porque recebemos uma denúncia sobre comportamento inadequado envolvendo você e o Dr. Rodrigo Tavares. Marina sentiu o chão desaparecer. Eu não entendo. Não aconteceu nada inadequado. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Então, por que o doutor marcou um retorno desnecessário para você? Por que vocês conversaram sobre assuntos não relacionados à consulta? Por que ele pareceu diferente depois de atendê-la? Marina abriu a boca, mas não saiu som. Como responder aquilo? Como explicar algo que ela mesma não entendia? Eu só vim fazer um exame. O doutor foi profissional. Não houve nada de errado. O homem de terno escuro inclinou-se para a frente. Senhorita Marina, entenda nossa posição. O Dr. Rodrigo é um profissional renomado com anos de carreira impecável. Qualquer conduta que coloque em risco sua reputação ou a da clínica precisa ser investigada. Marina sentiu a raiva crescer. Estava sendo interrogada como se tivesse cometido um crime, como se ter sentido algo fosse errado. Eu não fiz nada de errado e tenho certeza de que o doutor também não. Beatriz fechou a pasta e cruzou os braços. Sugerimos que você não retorne a esta clínica e que não tenha mais contato com o Dr. Rodrigo, pelo bem de todos. As palavras foram ditas com frieza, como uma sentença. Marina sentiu o peito apertar. Levantou-se devagar, as pernas tremendo. Posso ir embora? Pode. Mas lembre-se do que dissemos. Marina saiu daquela sala sentindo-se humilhada, envergonhada, pequena. Desceu de elevador, atravessou o saguão e saiu da clínica. O sol bateu no rosto dela, mas não trouxe alívio. Apenas mostrou as lágrimas que escorriam. Começou a andar sem direção. Entrou numa praça, sentou-se num banco e chorou. Chorou pela humilhação, pela injustiça, pela certeza de que aquilo tudo tinha acabado antes mesmo de começar. Depois de algum tempo, pegou o celular e abriu a passagem de ônibus para voltar a Telêmaco Borba. Havia um ônibus às 3 da tarde. Compraria e iria embora. Esqueceria tudo aquilo. Voltaria para sua vida pequena e segura. Mas antes precisava fazer uma coisa. Foi até uma papelaria, comprou uma folha de papel e um envelope. Sentou-se num banco da praça e começou a escrever. Não assinou. Não colocou remetente. Apenas escreveu. Dr. Rodrigo, vim hoje à clínica e fui questionada sobre nossa conduta. Disseram que houve uma denúncia. Não sei quem fez ou por quê, mas sei que não posso continuar vindo aqui. Não quero causar problemas para o senhor. Não quero ser o motivo de algo dar errado na sua vida. Sei que o que aconteceu entre nós foi apenas olhares e palavras. Mas também sei que aqueles olhares e palavras significaram algo. Não sei explicar o quê. Só sei que nunca vou esquecer. O Senhor me disse que escolhemos enfrentar aquilo que mais nos assusta. E era verdade. Eu tinha medo de hospitais. Mas acho que tinha mais medo ainda de sentir algo real. E o Senhor me fez sentir. Obrigada por isso. E desculpa se causei algum problema. Vou voltar para minha cidade e seguir minha vida. O Senhor deve fazer o mesmo. Esqueça que eu existi. Marina. Dobrou o papel, colocou no envelope, lacrou e escreveu no verso: para o Dr. Rodrigo Tavares. Foi até a clínica, entregou o envelope na recepção e pediu que entregassem a ele. Então saiu e nunca mais olhou para trás. Pegou o ônibus das 3, voltou para Telêmaco Borba e chegou em casa à noite. A mãe a recebeu com um abraço apertado, mas Marina não quis conversar. Subiu para o quarto, deitou-se e chorou até dormir. Rodrigo recebeu o envelope no final da tarde. Estava no consultório revisando prontuários quando a recepcionista bateu na porta. Doutor, isso foi deixado para o senhor. Entregou o envelope e saiu. Rodrigo olhou para a caligrafia no verso. Reconheceu, imediatamente. O coração disparou. Abriu o envelope com mãos trêmulas e leu a carta. Leu uma vez. 2. 3. Cada palavra era uma facada. Quando terminou, amassou o papel com força e levou as mãos ao rosto. Tinha sido chamado pela diretoria naquela manhã. Questionado, ameaçado.
Disseram que se houvesse qualquer nova ocorrência, ele seria afastado. Rodrigo havia negado tudo. Disse que não houve nada inadequado, mas sabia que estava mentindo, porque havia sido inadequado, não no sentido físico, mas no emocional. Ele tinha se permitido sentir. E isso, para um homem que jurou nunca mais amar, era o maior dos erros. Alisou o papel amassado e leu novamente. Marina estava pedindo para ser esquecida. Estava dizendo adeus. E algo dentro dele se recusou a aceitar. Naquela noite, Rodrigo cancelou todos os compromissos do dia seguinte. Pegou o carro e dirigiu rumo a Telêmaco Borba. Não sabia o endereço exato, apenas o nome da cidade, mas era um lugar pequeno. Ele encontraria. Chegou à cidade por volta das 10 da noite. Parou num posto de gasolina e perguntou se conheciam Marina Alves. O frentista pensou por um instante e disse que não. Rodrigo tentou em outros lugares. Uma padaria. Um mercadinho. Até que numa farmácia a atendente disse: Marina Alves? A filha da dona Célia? Conheço sim. Mora ali perto da igreja matriz. Deu as direções. Rodrigo agradeceu e seguiu. Encontrou a rua, estacionou o carro e desceu. Era uma rua tranquila, casas simples, iluminação fraca. Procurou o número. Quando encontrou, parou em frente ao portão. A casa era pequena, pintura desgastada, portão de ferro. Havia luz acesa na sala. Rodrigo respirou fundo e tocou a campainha. Dona Célia abriu a porta surpresa ao ver um homem desconhecido àquela hora. Boa noite. Em que posso ajudar? Rodrigo tentou sorrir, mas saiu tenso. Boa noite. Meu nome é Rodrigo Tavares. Sou médico. Vim conversar sobre sua filha, Marina. Dona Célia franziu a testa. Marina? O senhor é o médico que atendeu ela em Curitiba? Sim. Ela abriu o portão e fez sinal para ele entrar. Entre, por favor. Rodrigo entrou e foi conduzido até a sala pequena. Sentou-se no sofá velho. Dona Célia sentou-se na poltrona em frente, as mãos cruzadas no colo, a expressão séria. O que o senhor quer com minha filha? Rodrigo hesitou. Não sabia o que dizer, como explicar algo que ele mesmo não entendia. Eu precisava vê-la, conversar com ela. Sobre o exame? Rodrigo baixou os olhos. Não sobre o exame. Dona Célia estudou o rosto dele por longos segundos. Então suspirou. Marina não está aqui. Foi dormir na casa de uma amiga. Mas mesmo que estivesse, eu não sei se deixaria o senhor vê-la. Por quê? Porque minha filha voltou de Curitiba diferente, triste, assustada, e tenho a impressão de que o senhor tem algo a ver com isso. Rodrigo sentiu o peso da culpa. Eu nunca quis machucá-la. Mas machucou? Rodrigo ficou em silêncio. Dona Célia levantou-se e caminhou até a janela de costas para ele. Marina é uma moça sensível. Passou a vida tentando se sentir digna, de amor, de respeito, de atenção. O pai dela nos abandonou quando ela tinha 10 anos. Nunca mais deu notícia. Ela cresceu achando que não era boa o suficiente. E eu passei todos esses anos tentando mostrar que ela vale mais do que imagina. Virou-se para encará-lo. Não sei o que aconteceu entre vocês, e talvez não queira saber. Mas vou te dizer uma coisa. Se o senhor veio aqui só para bagunçar o coração dela e depois ir embora, é melhor sair agora. Porque ela não merece isso. Já sofreu demais. As palavras atingiram Rodrigo como um soco. Ele levantou-se, a garganta apertada. Eu não vim aqui para machucá-la, dona Célia. Vim porque não consigo parar de pensar nela. Porque algo aconteceu que eu não esperava. E porque, pela primeira vez em anos, eu senti algo além do vazio. Dona Célia cruzou os braços. E o que o senhor pretende fazer com esse sentimento? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não sei. Não sei se tenho o direito de sentir isso. Não sei se posso oferecer algo a ela. Minha vida é complicada. Meu passado é pesado. E ela é jovem, tem sonhos, tem futuro. Não quero ser um obstáculo. Então, por que veio? Porque não consegui ficar longe. Silêncio. Dona Célia respirou fundo. Olha, doutor, não sei qual é a sua história, mas vou te dizer uma coisa que aprendi nesses anos todos criando minhas filhas sozinha.
A vida é curta demais para a gente deixar o medo decidir por nós. Se o senhor sente algo de verdade, se não é só um capricho, então lute por isso. Mas se for só curiosidade, um momento de fraqueza, então esqueça, porque minha filha não é passatempo de ninguém. Rodrigo assentiu, os olhos marejados. Obrigado, dona Célia. Pela sinceridade. Ela acompanhou-o até a porta. Antes de sair, Rodrigo virou-se. Por favor, não conte a ela que estive aqui. Não quero pressioná-la. Só queria que ela soubesse que ela não causou problema algum e que eu não vou esquecê-la, mesmo que seja o certo a fazer. Dona Célia assentiu. Rodrigo saiu, entrou no carro e partiu. A viagem de volta a Curitiba foi longa e silenciosa. Ele pensou em tudo. No passado, no presente, no futuro, nas palavras de Dona Célia, nas palavras de Marina. Quando chegou em casa já passava das 3 da manhã. Tomou banho, deitou-se, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando. Pela primeira vez em anos, desde que perdera a noiva, Rodrigo se permitiu imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ele não estivesse sozinho. Onde houvesse alguém que o olhasse com aqueles olhos escuros e sinceros. Onde houvesse música, doçura, vida. Mas sabia que esse futuro dependia de uma escolha. E essa escolha assustava. Marina passou os dias seguintes tentando se recuperar. Voltou para a faculdade, para o trabalho, para a rotina. A mãe não fez mais perguntas, respeitando o silêncio da filha. Júlia tentou arrancar alguma informação, mas Marina não cedeu. À noite, escrevia músicas. Escrevia sobre encontros que não deveriam ter acontecido, sobre sentimentos que não deveriam existir, sobre despedidas que doíam mais do que deveriam. Uma semana depois, recebeu um envelope pelo correio. Não havia remetente, apenas seu nome e endereço. Abriu com curiosidade e encontrou uma partitura. Uma música escrita à mão, com letra e melodia. No topo, um título, Olhares que Curam. A letra era baseada nas palavras que ela havia escrito na carta. Falava sobre medo, sobre coragem, sobre sentir algo real. E no final, uma anotação. Você pediu para ser esquecida, mas algumas pessoas são impossíveis de esquecer. R. Marina leu a partitura com os olhos cheios de lágrimas. Levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Ele tinha respondido. De alguma forma, ele tinha respondido. Pegou o violão velho que tinha no quarto e tentou tocar a melodia. Era bonita, melancólica, profunda. Cantou a letra baixinho, e cada palavra parecia ter sido escrita para ela. Quando terminou, abraçou o violão e chorou. Chorou porque aquilo era ao mesmo tempo o mais bonito e o mais triste que já tinha recebido, porque significava que ele também sentia, mas também significava que nada podia acontecer. Guardou a partitura debaixo do travesseiro e decidiu tentar seguir em frente. Mas toda noite, antes de dormir, pegava aquele papel e lia. E imaginava um mundo onde aquela música não fosse apenas uma despedida, mas um começo. Um mês se passou. Marina continuou com a rotina. Estudava, trabalhava, escrevia. A dor foi diminuindo, mas não sumiu. Virou uma companhia constante, uma marca que não saía. Rodrigo, por sua vez, voltou ao trabalho. Tentou se concentrar nas consultas, nas cirurgias, nos compromissos, mas algo dentro dele tinha mudado. Atendia pacientes com mais paciência, ouvia mais, tocava menos tecnicamente e mais humanamente. A equipe notou a mudança, mas ninguém comentou. Beatriz continuou observando-o com desconfiança, mas não houve mais denúncias. E assim, ambos seguiram suas vidas separadas, carregando dentro de si a lembrança de um encontro que não deveria ter significado nada, mas que mudou tudo. Novembro chegou trazendo calor e chuvas intensas para o Paraná. Marina estava na reta final do segundo semestre da faculdade, mergulhada em provas, trabalhos e estágios obrigatórios. As aulas práticas tinham começado e ela precisava superar o medo de hospitais diariamente. Cada dia era uma batalha silenciosa, mas ela continuava, porque desistir nunca foi uma opção. Numa quinta-feira de tarde, a professora responsável pelo estágio
anunciou que alguns alunos precisariam fazer uma visita técnica a uma clínica em Curitiba. Marina sentiu o estômago revirar quando ouviu o nome da cidade. Tentou se voluntariar para outra atividade, qualquer outra, mas a professora foi inflexível. O grupo dela iria a Curitiba na sexta-feira seguinte. Marina passou a semana num estado de ansiedade constante. Não sabia qual clínica visitariam. Havia dezenas em Curitiba. A probabilidade de ser justamente aquela era mínima, mas, mesmo assim, o medo estava lá. Na sexta-feira, acordou cedo, vestiu o uniforme da faculdade e pegou o ônibus com os outros alunos. A viagem foi agitada, com conversas e risadas ao redor, mas Marina ficou quieta, olhando pela janela, tentando se preparar mentalmente. Quando chegaram a Curitiba, o ônibus seguiu para Ubatel. Marina sentiu o coração apertar. Não podia ser. Quando o veículo parou em frente ao prédio de vidros espelhados com o letreiro dourado, Marina teve certeza de que o universo estava conspirando contra ela. A professora desceu e pediu que todos a seguissem. Marina desceu em câmera lenta, as pernas bambas, olhou para o prédio e sentiu todas as memórias voltarem de uma vez. O exame, o olhar dele, as palavras, a carta, a partitura. Tinha que sair dali. Podia inventar que estava passando mal, que tinha esquecido algo importante. Mas antes que pudesse reagir, o grupo já estava entrando no saguão. A recepcionista recebeu o grupo com profissionalismo e explicou que fariam um tour pelas instalações. Marina ficou no fundo do grupo, tentando se tornar invisível. Visitaram consultórios, salas de exames, a área administrativa. A cada porta que se abria, Marina tinha medo de encontrá-lo. Mas não encontrou, e uma parte dela não sabia se isso era um alívio ou uma decepção. O tour terminou por volta das 15h. A professora agradeceu e anunciou que voltariam para Telêmaco Borba às 5h. Teriam 2 horas livres. Marina pensou em ficar na clínica, mas a ideia de passar mais tempo ali era insuportável. Saiu com alguns colegas e foi até uma lanchonete próxima. Enquanto isso, no quarto andar da clínica, Rodrigo terminava uma cirurgia. Estava cansado, tenso, irritado. O dia tinha sido longo e estressante. Despiu-se do jaleco cirúrgico, lavou as mãos e voltou ao consultório. Sentou-se na cadeira e olhou pela janela. O céu estava escuro, nuvens pesadas anunciando tempestade. Pegou o celular e viu várias mensagens de Beatriz sobre questões administrativas. Respondeu de forma automática, sem interesse. A mente estava longe, como sempre estava nos últimos meses. Olhou para a gaveta da mesa. Lá dentro, guardada numa pasta, estava a carta de Marina. Tinha lido tantas vezes que decorara cada palavra, e cada vez que lia, sentia a mesma dor. Estava prestes a desligar o computador e ir embora quando a secretária bateu na porta. Doutor, tem um grupo de estudantes de enfermagem fazendo visita técnica. Eles pediram se algum médico poderia conversar com eles sobre a rotina. O senhor poderia. Rodrigo suspirou. Era a última coisa que queria fazer. Mas concordou. Profissionalismo antes de tudo. Tá bom. Manda eles subirem. A secretária sorriu e saiu. Minutos depois bateram na porta. Rodrigo levantou-se e abriu. Viu um grupo de uns 10 jovens, uniformizados, curiosos. Cumprimentou-os e pediu que entrassem. A sala era grande, todos couberam. Começou a falar sobre a rotina médica, os desafios, a importância do cuidado humanizado. Estava no piloto automático, repetindo palavras que já tinha dito 1000 vezes, até que ouviu um barulho. Alguém derrubou algo no fundo da sala. Olhou na direção do som e viu uma moça abaixada, recolhendo um caderno que tinha caído. Quando ela se levantou e seus olhos se encontraram, o mundo parou. Marina. Ela estava ali, na frente dele. Uniformizada, pálida, olhos arregalados de surpresa e medo. Rodrigo perdeu completamente o fio da meada. Ficou parado, olhando para ela, incapaz de continuar falando. Os outros alunos perceberam o silêncio e olharam para trás, tentando entender o que tinha acontecido. Marina estava paralisada. Não conseguia se mexer, não conseguia desviar o olhar. Estava presa naquele momento,
naquele absurdo reencontro que não deveria estar acontecendo. Rodrigo recuperou-se com esforço. Limpou a garganta e tentou continuar falando, mas a voz saiu trêmula, descompassada. Encurtou a conversa rapidamente, respondeu algumas perguntas de forma automática e dispensou o grupo. Todos saíram, mas Marina ficou para trás. Quando a porta se fechou e eles ficaram sozinhos, o silêncio foi ensurdecedor. Rodrigo caminhou até ela, parando a alguns passos de distância. Marina. A voz dele era baixa, rouca. Doutor Rodrigo. Ela mal conseguiu falar. As pernas tremiam. O que você está fazendo aqui? Visita técnica da faculdade. Eu não sabia que seria aqui. Eu juro. Eu sei. Eu acredito. Silêncio novamente. Ambos se olhavam sem saber o que dizer, o que fazer. Havia tanto a ser dito e ao mesmo tempo nada que pudesse ser dito. Você está bem? Marina assentiu, mas foi uma mentira óbvia. E o senhor? Rodrigo deu um sorriso triste. Não. A sinceridade da resposta a desarmou. Marina sentiu os olhos arderem. Eu recebi a partitura. Era linda. Ele assentiu. Tentei te esquecer, como você pediu. Mas não consegui. Eu também não. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Rodrigo deu um passo à frente, então hesitou. Queria tocar nela, segurar a mão dela, fazer alguma coisa, mas não podia. Não ali. Não daquela forma. Naquele momento, um trovão ecoou lá fora. Ambos olharam pela janela. O céu estava negro. A chuva começou a cair com força, batendo contra os vidros. Você precisa ir embora? Perguntou Rodrigo. Marina olhou o relógio. 4:30. O ônibus saía às 5. Preciso. Meu ônibus sai em meia hora. Rodrigo olhou pela janela. A chuva estava se transformando num temporal. Ventos fortes balançavam as árvores. Raios cortavam o céu. Não sei se o ônibus vai sair com esse tempo. Marina pegou o celular e viu várias mensagens do grupo. A professora avisando que o ônibus estava atrasado. Depois, que o motorista decidiu esperar a chuva passar. Depois, que a viagem tinha sido cancelada. Teriam que pernoitar em Curitiba. Marina sentiu o pânico tomar conta. Não tinha dinheiro para hotel. Não tinha onde ficar. Algo errado? Perguntou Rodrigo, percebendo a expressão dela. O ônibus foi cancelado. A professora disse que vamos ter que dormir aqui e voltar amanhã. E você tem onde ficar? Marina balançou a cabeça. Não. Rodrigo pensou rapidamente. Fica aqui na clínica. Tem um quarto de repouso no 5º andar. É para médicos de plantão, mas está vazio. Você pode usar. Marina hesitou. Não sei se é apropriado. Mais apropriado do que você ficar na rua com essa tempestade. Ela sabia que ele tinha razão. Assentiu devagar. Rodrigo pegou o celular e ligou para a segurança, autorizando Marina a ficar no quarto de repouso. Depois, acompanhou-a até o 5º andar. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um banheiro pequeno, uma poltrona. Mas era limpo e seguro. Tem cobertores no armário. E comida no refeitório do 2º andar. Pode pegar o que precisar. Marina assentiu, mas não se mexeu. Obrigada, doutor. Rodrigo virou-se para sair, mas parou na porta. Marina, eu preciso terminar umas coisas aqui. Mas se precisar de alguma coisa, me liga. Escreveu o número dele num papel e entregou. Marina pegou com mãos trêmulas. Rodrigo saiu, fechando a porta atrás de si. Marina sentou-se na cama e olhou para o papel. O número dele. Depois de tudo, tinha o número dele. Deitou-se e tentou descansar, mas não conseguiu. A tempestade lá fora estava cada vez mais forte. Raios iluminavam o quarto, trovões sacudiam as paredes. Marina levantou-se e foi até a janela. A cidade estava sob um dilúvio. As ruas alagadas, o trânsito parado, a escuridão tomando conta de tudo. De repente, as luzes piscaram. Uma vez, duas, e apagaram completamente. Marina sentiu o coração disparar. Estava no escuro, sozinha, numa clínica vazia. Pegou o celular e usou a lanterna. Saiu do quarto e caminhou até o corredor. Estava tudo escuro e silencioso.
Desceu as escadas devagar, usando a lanterna do celular. Quando chegou ao segundo andar, ouviu uma voz. Marina? Era Rodrigo. Ele estava no corredor com uma lanterna na mão. Doutor, o que aconteceu? Queda de energia. Deve ter sido um raio. O gerador de emergência não funcionou. Devem vir consertar, mas vai demorar. Marina aproximou-se dele. Na penumbra, iluminados apenas pelas lanternas, pareciam duas sombras perdidas. Você tá bem? Perguntou ele. Tô. Só assustada. Vem, vamos pro meu consultório. Tem uma janela grande, entra mais claridade. Subiram até o quarto andar. O consultório de Rodrigo estava mergulhado na semi-escuridão, mas a janela grande deixava entrar a pouca luz que vinha dos raios. Rodrigo acendeu algumas velas que tinha numa gaveta e colocou sobre a mesa. Senta. Vou ver se acho alguma coisa para a gente comer. Saiu e voltou minutos depois com 2 garrafas de água, pacotes de biscoitos e algumas frutas. Colocou tudo na mesa. Não é um jantar 5 estrelas, mas é o que tem. Marina sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade em meses. Sentaram-se no chão, encostados na parede, dividindo a comida. A chuva continuava lá fora, forte e implacável. Os raios iluminavam o ambiente de tempos em tempos. No começo, conversaram sobre coisas banais. A faculdade dela, o trabalho dele, a tempestade. Mas aos poucos as barreiras foram caindo e as conversas ficaram mais profundas. Rodrigo contou sobre a noiva que tinha perdido, sobre o erro médico que a tirou dele, sobre a culpa que carregava, mesmo sabendo que não fora culpa sua, sobre como tinha se fechado depois disso, construindo muros ao redor do coração. Marina escutou em silêncio, os olhos marejados. Quando ele terminou, pegou a mão dele sem pensar. E ele deixou. Sinto muito, doutor. Obrigado. Faz muito tempo. Mas a dor nunca passa completamente, né? A gente só aprende a conviver com ela. Marina assentiu. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Ele saiu uma manhã dizendo que ia trabalhar e nunca mais. Voltou. Minha mãe tentou esconder, disse que ele tinha viajado, mas eu sabia. Eu sempre soube. E passei anos achando que tinha sido culpa minha, que eu não tinha sido boa o suficiente para ele ficar. Rodrigo apertou a mão dela. Não foi sua culpa, Marina. Nunca foi. Eu sei. Mas o coração demora para acreditar, né? Demora. Ficaram ali, sentados lado a lado, de mãos dadas, em silêncio, apenas ouvindo a chuva, sentindo a presença um do outro. Não havia necessidade de palavras, apenas a conexão silenciosa que os unia. Horas se passaram. A tempestade continuava. A luz não voltava. Rodrigo pegou alguns cobertores de uma sala de descanso e estendeu no chão. Sentaram-se sobre eles, dividindo um cobertor maior sobre os ombros. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Rodrigo ficou tenso por um segundo. Depois relaxou. Passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. Você é especial, Marina. Não sei se alguém já te disse isso, mas você é. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Marina sentiu os olhos arderem. Por quê? Porque você é real. Você não usa máscaras. Você sente, você sofre, você vive. E num mundo cheio de pessoas fingindo, você é como uma brisa de verdade. Marina virou-se para olhar para ele. Os rostos estavam próximos, iluminados apenas pela luz fraca das velas e dos raios lá fora. Doutor Rodrigo, Pode me chamar só de Rodrigo. Rodrigo. O nome soou diferente nos lábios dela, mais íntimo, mais real. Eu não consigo parar de pensar em você. Desde aquela primeira consulta. Eu sei que é errado, que você é médico, que tem uma vida completamente diferente da minha. Mas mesmo assim, Rodrigo colocou o dedo nos lábios dela, pedindo silêncio. Não é errado, Marina. Eu também não consigo parar de pensar em você. E tentei, juro que tentei. Mas você entrou na minha vida como um raio e iluminou tudo. E agora eu não sei mais viver sem essa luz. As palavras ficaram suspensas entre eles. Marina sentiu o coração disparar. Rodrigo aproximou o rosto devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou.
Quando os lábios dele se tocaram, foi como se o mundo inteiro parasse. Um beijo suave, cuidadoso, carregado de meses de contenção. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não soube dizer se eram de alegria ou de medo. Quando se separaram, Rodrigo limpou as lágrimas dela com o polegar. Desculpa, eu não devia... Marina balançou a cabeça. Não, não se desculpe. Eu queria. Ficaram ali, abraçados, em silêncio. A tempestade continuava lá fora, mas ali dentro, pela primeira vez em meses, ambos sentiam paz. Adormeceram assim, enrolados um no outro sob o cobertor. Quando acordaram, já estava amanhecendo. A chuva tinha passado, a luz tinha voltado. Marina acordou primeiro. Olhou para Rodrigo adormecido ao lado e sentiu o peito apertar. Aquilo tudo parecia um sonho bonito e assustador. Levantou-se devagar, sem acordá-lo, pegou as coisas e desceu até o quarto de repouso. Tomou banho, trocou de roupa e arrumou-se. Quando desceu para o saguão, já passava das 7 da manhã. A professora tinha mandado mensagem dizendo que o ônibus sairia às 8. Estava prestes a sair quando ouviu a voz dele. Marina. Virou-se. Rodrigo estava no topo da escada, ainda de roupa amassada, cabelos despenteados. Você ia embora sem se despedir? Marina sentiu a garganta apertar. Eu não sabia o que dizer. Rodrigo desceu as escadas e parou na frente dela. Ontem à noite foi real. Não foi só um momento, foi real. Marina assentiu, os olhos marejados. Eu sei, mas o que a gente faz agora? Rodrigo pegou a mão dela. Eu não sei, mas sei que não quero te perder de novo. Não depois de ter te encontrado dessa forma. Marina sorriu, mas foi um sorriso triste. Nossas vidas são tão diferentes, Rodrigo. Você é médico, eu sou estudante. Você mora em Curitiba, eu em Telêmaco Borba. Como isso pode funcionar? Se a gente quiser, funciona. Mas e a clínica? E Beatriz? E a denúncia? Rodrigo respirou fundo. Eu não ligo mais. Não ligo para Beatriz, para denúncia, para nada disso. Só ligo para você. Marina sentiu o coração disparar. Queria acreditar, queria tanto acreditar. Me liga quando chegar em casa, por favor. Marina assentiu. Rodrigo beijou a testa dela e soltou a mão. Marina virou-se e saiu, sem olhar para trás. Porque se olhasse, não teria forças para ir embora. Entrou no ônibus e sentou-se na janela. Quando o veículo começou a se mover, olhou pela última vez para a clínica. Viu Rodrigo parado na calçada, olhando para ela. E pela primeira vez, sentiu que aquilo não era uma despedida. Era apenas um até logo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Marina e Rodrigo. Depois daquela noite na clínica, tudo mudou. Começaram a conversar todos os dias. Ligações que duravam horas, mensagens que iam da madrugada até o amanhecer. Marina contava sobre as aulas, sobre os estágios, sobre os pequenos desafios de cada dia. Rodrigo falava sobre os pacientes, sobre as cirurgias, sobre como estava tentando ser um médico mais humano. Nos fins de semana, ele dirigia até Telêmaco Borba. Conheceu Dona Célia formalmente, jantou na casa delas, conversou com Júlia. No começo, Dona Célia foi cautelosa, observadora, mas aos poucos viu a sinceridade no olhar de Rodrigo. Viu o jeito como ele olhava para Marina, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e aos poucos deu sua bênção. Marina, por sua vez, ia a Curitiba sempre que podia. Rodrigo mostrou a cidade para ela. Levou-a a restaurantes, parques, museus, lugares que Marina nunca tinha ido. E cada programa, cada momento juntos era uma descoberta. Mas nem tudo eram flores. A distância pesava, as saudades doíam, e a diferença entre suas realidades às vezes criava abismos difíceis de atravessar. Marina se sentia deslocada no mundo dele. Nas vezes em que Rodrigo a levava para eventos médicos ou jantares com colegas, ela via os olhares curiosos, as expressões de dúvida. Uma estudante de enfermagem do interior com um médico renomado? Não fazia sentido para muitos, e Marina sentia isso. Sentia o peso dos olhares, dos julgamentos silenciosos. Às vezes, chegava em casa e chorava, achando que não era boa o suficiente.
Rodrigo percebia, tentava acalmar, dizia que nada disso importava. Mas para Marina, importava. Na clínica, a situação também não era fácil. Beatriz continuava observando Rodrigo com desconfiança. Quando descobriu que ele estava se relacionando com uma ex-paciente, fez questão de convocar uma reunião com a diretoria. Rodrigo foi claro: não havia nada de antiético. Marina não era mais sua paciente. O relacionamento começou meses depois da consulta. E era sério. A diretoria, depois de analisar, decidiu que não havia quebra de conduta, mas deixou claro: qualquer deslize, qualquer reclamação e as consequências seriam severas. Rodrigo aceitou, porque Marina valia qualquer risco. Os meses foram passando. Marina mergulhou nos estudos, determinada a terminar o curso com excelência. Rodrigo continuou trabalhando, mas algo nele tinha mudado. Atendia cada paciente com mais atenção, mais cuidado. Parava para ouvir histórias, para entender medos, e percebeu que muitos de seus pacientes tinham o mesmo medo que Marina tinha. Medo de hospitais, de exames, de procedimentos. Foi aí que uma ideia começou a germinar. E se ele criasse algo diferente? Uma clínica que não fosse apenas técnica, mas humana. Um lugar onde as pessoas se sentissem acolhidas, seguras, compreendidas. Um lugar onde o cuidado emocional fosse tão importante quanto o físico. Começou a fazer anotações, pesquisas, projetos. À noite, conversava com Marina sobre a ideia. Ela ficou encantada e começou a ajudá-lo, dando sugestões baseadas em suas próprias experiências. Mas havia um obstáculo. A clínica onde Rodrigo trabalhava era seu porto seguro financeiro. Sair de lá significava incerteza, risco. E justamente quando estava planejando tudo isso, recebeu uma proposta. Era um sábado de tarde. Rodrigo estava em Telêmaco Borba, na casa de Marina. Estavam no quintal, sentados num banco de madeira, quando o celular dele tocou. Era o diretor da clínica. A conversa foi breve. Quando desligou, Rodrigo ficou parado, olhando para o celular. "O que foi?" perguntou Marina. "Me ofereceram a chefia de uma nova filial em São Paulo. Salário maior, oportunidades de crescimento, estrutura de primeira." Marina sentiu o estômago revirar. "São Paulo?" "É. E você vai aceitar?" Rodrigo olhou para ela. Viu o medo nos olhos dela. E entendeu. Se aceitasse, eles ficariam ainda mais distantes. Talvez distantes demais. Não sei. Preciso pensar. Mas Marina já sabia a resposta. Via no olhar dele. Era uma oportunidade incrível. E ela não podia ser a razão para ele recusá-la. "Você deveria aceitar." Rodrigo franziu a testa. "Como assim?" "É uma oportunidade incrível, Rodrigo. Você não pode recusar por minha causa. Mas eu quero ficar perto de você." Marina sentiu os olhos arderem. "E eu quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique ficar longe de mim." Rodrigo pegou a mão dela. "Você me faz feliz, Marina. Mais feliz do que qualquer cargo ou salário." Mas Marina sabia que não era tão simples. Sabia que, no fundo, ele ia se perguntar se fez a escolha certa. Ia pensar no que poderia ter sido. E ela não queria ser a razão de nenhum arrependimento. "Pensa com calma. Não decide agora." Rodrigo assentiu, mas o clima tinha mudado. Passaram o resto do dia em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Naquela noite, Rodrigo voltou para Curitiba. Marina ficou acordada até tarde, olhando para o teto. Sabia que em breve teria que fazer uma escolha. Segurar Rodrigo, mesmo que isso significasse limitá-lo. Ou soltá-lo, mesmo que isso destruísse seu coração. Os dias seguintes foram difíceis. Rodrigo estava distante, pensativo. Marina tentava disfarçar, mas o medo estava sempre ali. Até que, numa quinta-feira à noite, ele ligou. "Marina, preciso te contar uma coisa." O coração dela disparou. "O que foi?" "Recusei a proposta de São Paulo." Marina sentiu o alívio e a culpa ao mesmo tempo. "Por quê?" "Porque percebi uma coisa. Eu não quero ser chefe de clínica. Não quero cargos, títulos, salários altos. Quero fazer a diferença.
E a diferença que eu quero fazer é aqui, com você, com o projeto que a gente conversou. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Rodrigo, você tem certeza? Tenho. Vou pedir demissão da clínica. Vou usar minhas economias e abrir a clínica que a gente planejou. Uma clínica de acolhimento emocional. Para pessoas como você que têm medo. Para pessoas que precisam ser vistas, ouvidas, cuidadas. Marina não conseguiu conter o choro. Você vai fazer isso? Vou. Mas só se você estiver comigo. Como enfermeira, como parceira, como tudo. Marina sorriu entre as lágrimas. Eu vou. Prometo. E assim, Rodrigo começou a colocar o plano em prática. Pediu demissão da clínica, enfrentou a surpresa e a desaprovação de Beatriz e da diretoria. Começou a procurar imóveis, a montar projetos, a planejar cada detalhe. Marina, mesmo no meio dos estudos, ajudava no que podia. Pesquisava, dava sugestões, sonhava junto. Os meses foram passando. Marina chegou ao último semestre da faculdade. Estava exausta, mas determinada. Os estágios eram intensos, as provas difíceis, mas ela não desistiu. E aos poucos, o medo de hospitais foi diminuindo. Não sumiu completamente, mas ela aprendeu a lidar com ele. Rodrigo, por sua vez, encontrou o local perfeito para a clínica. Um sobrado antigo no bairro Água Verde, próximo de onde Marina tinha se hospedado naquela primeira vez. Reformou, modernizou, mas manteve a essência acolhedora. Paredes em tons suaves, iluminação natural, salas de espera com sofás confortáveis e música ambiente. Tudo pensado para acalmar, para acolher. E no dia da inauguração convidou Marina para ver. Ela entrou e se emocionou. Era tudo o que tinham sonhado. No balcão da recepção, uma placa, Clínica Acolher, e embaixo, em letras menores, onde cuidar é mais do que técnica, é amor. Marina abraçou Rodrigo e chorou. Chorou de alegria, de orgulho, de amor, porque aquilo tudo tinha sido construído sobre a história deles, sobre a dor, o medo, a superação. Dezembro chegou trazendo o calor intenso do verão, e com ele, a formatura de Marina. Dona Célia estava radiante, preparando tudo para a festa pequena que fariam em casa. Júlia ajudava, animada com a comemoração. Marina estava nervosa, ansiosa, mas também incrivelmente feliz. A cerimônia seria numa sexta-feira à noite, no ginásio da faculdade. Marina tinha convidado Rodrigo, mas ele tinha dito que talvez não conseguisse ir por causa de compromissos da clínica. Marina disfarçou a decepção, mas doeu. Aquele era um dos dias mais importantes da vida dela, e queria que ele estivesse lá. Na sexta-feira, Marina acordou cedo. Passou o dia arrumando a casa, ajudando a mãe com os preparativos da festa. Júlia tinha feito um bolo, simples, mas bonito. Dona Célia tinha preparado salgadinhos e sucos. Era uma festa modesta, mas feita com amor. Às 5 da tarde, Marina começou a se arrumar. Vestiu o vestido branco que tinha comprado numa loja simples do centro, calçou sandálias baixas, penteou os cabelos e passou uma maquiagem leve. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente. Não mais a moça assustada que tinha ido a Curitiba fazer um exame, mas uma mulher que tinha enfrentado seus medos, que tinha amado, que tinha crescido. Dona Célia bateu na porta e entrou. Olhou para a filha e os olhos encheram de lágrimas. Você tá linda, minha filha. Marina abraçou a mãe e elas choraram juntas. Eram lágrimas de alegria, de orgulho, de gratidão. Às 6h30 saíram de casa. Júlia, Dona Célia e Marina. Pegaram um táxi até a faculdade. O ginásio estava cheio, decorado com flores e faixas. Formandos corriam de um lado para o outro, ajeitando becas, cumprimentando familiares. Marina colocou a beca e o capelo, ajeitou tudo e sentou-se com a turma. A cerimônia começou. Discursos emocionantes, homenagens, lágrimas. E então, começou a chamada dos nomes. Um a um, os formandos subiam ao palco para receber o diploma. Marina esperava ansiosa. Quando chamaram seu nome, ela levantou-se e caminhou até o palco. Recebeu o diploma das mãos da diretora, posou para a foto oficial e desceu. Procurou a mãe e a irmã na plateia e acenou.
Elas acenaram de volta, chorando de emoção. A cerimônia terminou por volta das 9 da noite. Marina saiu do ginásio com a turma conversando, rindo, tirando fotos. Estava prestes a ir embora quando alguém tocou seu ombro. Virou-se e sentiu o coração parar. Era Rodrigo. Ele estava ali de terno simples, sem gravata, segurando um embrulho nas mãos. Sorria, mas era um sorriso emocionado. Rodrigo, você veio, claro que vim. Você acha que eu ia perder a formatura da mulher que amo? Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Jogou-se nos braços dele e ele a abraçou com força. Eu pensei que você não viria. Eu nunca perderia isso, Marina. Nunca. Ele a soltou e entregou o embrulho. Isso é para você. Marina abriu com mãos trêmulas. Dentro, um jaleco branco, impecável com o nome dela bordado no peito. Marina Alves, enfermeira. E no bolso interno, um bilhete. Marina leu com os olhos cheios de lágrimas. Agora, você também cuida de corações. O meu, inclusive. Te amo, Marina. Sempre vou te amar. Rodrigo. Marina não conseguiu conter o choro. Abraçou o jaleco contra o peito e olhou para Rodrigo. Obrigada. Obrigada por tudo. Por acreditar em mim. Por me fazer acreditar em mim. Rodrigo limpou as lágrimas dela com o polegar. Você sempre foi incrível, Marina. Eu só te mostrei o que você já era. Dona Célia e Júlia se aproximaram. Cumprimentaram Rodrigo, que as abraçou com carinho. Dona Célia olhou para o jaleco e sorriu. Ficou perfeito, doutor. Rodrigo sorriu. Ela merece o melhor. Voltaram para casa juntos. A festa foi pequena, mas cheia de amor. Comeram, riram, conversaram. Rodrigo ajudou a arrumar a mesa, lavou louça, brincou com Júlia. Parecia parte da família. E era. Quando a festa terminou e todos já tinham ido dormir, Marina e Rodrigo ficaram no quintal, sentados no banco de madeira, olhando para o céu estrelado. Marina, eu tenho uma proposta para te fazer. Marina olhou para ele curiosa. Quero que você trabalhe comigo, na clínica, como enfermeira, como coordenadora do acolhimento emocional. Você sabe como é ter medo, sabe como é precisar de cuidado. Você é perfeita para isso. Marina sentiu o coração disparar. Sério? Sério. A clínica é tanto sua quanto minha. Foi construída sobre nossa história. E quero que a gente continue construindo juntos. Marina não pensou duas vezes. Eu aceito. Rodrigo sorriu e a beijou. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas. E assim, Marina começou sua carreira como enfermeira na clínica Acolher. Trabalhou ao lado de Rodrigo, atendendo pacientes com medo, com traumas, com histórias difíceis. E cada pessoa que entrava naquela clínica saía diferente, porque ali eram vistos, eram ouvidos, eram cuidados. Rodrigo voltou a atender, mas não como o médico frio e distante de antes. Agora, ele tocava com cuidado, ouvia com atenção, olhava nos olhos dos pacientes. Porque Marina tinha lhe ensinado que curar não era apenas técnica, era conexão, era humanidade. Os meses foram passando, a clínica cresceu, ganhou reputação, atraiu pacientes de toda a região. Marina e Rodrigo trabalhavam lado a lado, construindo não apenas uma clínica, mas uma vida juntos. Num sábado de tarde, Marina estava organizando prontuários quando Rodrigo entrou na sala. Marina, vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ela o seguiu até uma sala no segundo andar que estava sendo reformada. Quando entraram, Marina viu uma placa na porta. Sala de musicoterapia. O que é isso? Perguntou ela. Rodrigo sorriu. Lembra quando você me contou que escrevia músicas para lidar com a ansiedade? Pensei que poderíamos ter uma sala aqui dedicada a isso. Música como forma de cura. O que você acha? Marina olhou para a sala. Havia um piano, violões, instrumentos de percussão, paredes acústicas, iluminação suave. Era perfeito. Eu acho incrível. E quero que você coordene. Quero que você ensine nossos pacientes a usar a música como cura, como você fez. Marina abraçou Rodrigo emocionada. Obrigada. Por tudo. Por me dar a chance de fazer a diferença. Você sempre fez a diferença, Marina. Desde o primeiro dia. E assim,
a clínica continuou crescendo. Marina criou grupos de musicoterapia, ensinou pacientes a escrever suas próprias canções, a usar a arte como forma de expressar dor e medo, e cada sessão era transformadora. Rodrigo, por sua vez, desenvolveu um programa de atendimento especializado para pessoas com fobia hospitalar. Criou protocolos de acolhimento, treinou a equipe, transformou cada consulta numa experiência humana. E juntos mudaram vidas, porque entenderam que cuidar não era apenas tratar sintomas, era tocar almas, era transformar dor em cura, era amar. Numa noite de setembro, quase 2 anos depois da formatura de Marina, Rodrigo a chamou para jantar. Levou-a a um restaurante simples no centro de Curitiba. Jantaram, conversaram, riram. E quando estavam saindo, Rodrigo parou no meio da rua. Marina, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Marina olhou para ele curiosa. Rodrigo respirou fundo e ajoelhou-se. O tempo parou. Marina Alves, você entrou na minha vida quando eu estava perdido. Me ensinou a sentir, de novo, a viver de novo, a amar de novo. Você me transformou. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quer casar comigo? Abriu uma caixinha com um anel simples, mas bonito. Marina olhou para ele, para o anel, para o homem ajoelhado na sua frente, e sentiu todas as emoções de uma vez. Sim, 1000 vezes sim. Rodrigo colocou o anel no dedo dela e a beijou, ali no meio da rua, sob a luz dos postes, enquanto as pessoas passavam e sorriam. E quando se separaram, Marina olhou para ele e disse: Você sabe o que é engraçado? O quê? Eu fui fazer um exame preventivo em Curitiba achando que era o maior desafio da minha vida. E acabei encontrando você. Acabei encontrando o amor. Acabei encontrando a mim mesma. Rodrigo sorriu. Às vezes, os maiores desafios trazem os maiores presentes. Marina assentiu. E os maiores medos nos levam aos maiores amores. E assim, eles voltaram para casa. Mas não mais como 2 pessoas separadas, como uma só, unidas pelo amor, pela superação, pela certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer medo. Porque o amor não era apenas sentir, era curar. Era transformar, era reconstruir. E Marina e Rodrigo tinham aprendido isso da forma mais bonita possível, juntos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que falam de medo, de coragem, de amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções. Até lá, lembre-se, às vezes os maiores amores nascem dos maiores medos, e a cura mais poderosa é aquela que vem do coração.